Nossa convidada de hoje é empresária, hipnoterapeuta e especialista em transição de carreira. Formada em engenharia civil, encontrou seu verdadeiro propósito de vida, transformando a vida das pessoas que buscam realização profissional. Eu estou falando de Rafaela Mendes, diretora da Omni Brasil. É um prazer receber você, Rafaela. Obrigada, Eunice, pelo convite, pela oportunidade de participar aqui desse programa incrível junto com você. Obrigada. Obrigada a você. Hoje nós vamos falar sobre vários assuntos que dizem respeito à carreira, à transição de carreira. Rafaela é uma engenheira civil que, no momento da vida dela, ela descobriu que o seu verdadeiro propósito de vida era transformar a vida das outras pessoas, inclusive ensinando como fazer essa transição de carreira, né? Queria que você começasse falando um pouco da sua história, Rafaela. Legal, Eunice. Bom, eu nasci numa família simples, como a maioria dos brasileiros, né? Eu tive muitas oportunidades relacionadas a estudar, mas muito pouco recurso assim, para poder ter as coisas materiais e coisas que eu vinha relacionadas com os meus amigos, com as pessoas que eu convivia, né? Mas para mim aquilo era tudo bem, era uma criança e estava tudo certo, estava tudo bem. Até que chegou um momento da minha vida que o meu pai é caminhoneiro, minha mãe dona de casa, e eu fiz uma viagem junto com meu pai a trabalho, e foi quando eu tive a primeira vez o contato com o que era uma realidade de realmente escassez. Essa viagem foi para o interior da Bahia, e aqui no Ressoar, né, a gente conhece bastante como é a realidade lá, e eu vivi aquela realidade ali por poucos dias, e naquele dia eu tive um estalo de que eu queria ter uma oportunidade diferente, eu queria ser uma pessoa diferente para que eu pudesse ajudar mais pessoas, para que eu pudesse fazer algo maior. E dali eu saí uma pessoa diferente, tinha 12 anos na época, e ali eu já decidi, já comecei a vender, já comecei a empreender, já comecei a fazer coisas que eu podia, o que dava, para poder conseguir um recurso a mais e conquistar mais coisas, porque eu comecei a acreditar em outra realidade. E como é com a maioria das pessoas, né, a gente aprende muito, principalmente até a minha geração, hoje em dia as pessoas estão começando a pensar um pouco diferente, que o que você precisa é terminar a escola, entrar numa faculdade para trabalhar numa boa empresa, ter um bom emprego, e é só essa condição que existe na tua vida, e você vai trabalhar com aquilo o resto da sua vida. E quando você tem que fazer essa escolha do vestibular, normalmente você é muito jovem. Eu tinha 17 anos e eu não sabia exatamente qual a profissão que eu queria para o resto da minha vida, né? É difícil tomar essa decisão, mas eu escolhi fazer engenharia civil, aparentemente era o que eu me daria melhor pelas notas que eu tinha na escola, e basicamente só por isso, não tinha nenhuma outra experiência. Sim. Fiz a faculdade, me formei, conquistei esse objetivo, esse sonho, comecei a trabalhar na construção civil, só que eu não estava verdadeiramente feliz ali no meu trabalho. E comecei a identificar isso até que eu decidi que eu precisava fazer uma transição para trabalhar com algo que me realizasse. Então, em resumo, foi assim que aconteceu. Foi assim que aconteceu. E como é que você fez essa transição? Porque até então era o sonho dos seus pais também, ter uma filha formada, né? E para você também, tudo que você passou, porque para conseguir se formar, principalmente em engenharia, a gente sabe que não é tão simples assim, né? O que você fez? Qual foi, assim, o start para você fazer tomar essa decisão? O start principal, primeiro eu comecei a identificar algumas coisas que não estavam me fazendo felizes. Comecei a perceber que eu ia para o trabalho, que eu tinha uma obrigação ali no trabalho, mas realmente não estava muito feliz com aquilo que eu fazia. Só que aquela coisa a gente vai deixando a vida levar, vai deixando as coisas acontecer, até que eu entrei num processo depressivo, e não só por conta do trabalho, mas começam a acontecer outras coisas também na nossa vida pessoal. Se já não está bem em uma área da vida, no meu caso era no trabalho, então você começa a colapsar todas as coisas. E foi isso que aconteceu comigo. E então eu fiz um processo de hipnoterapia naquele momento para poder sair da depressão. E quando você passa por um processo como esse, poucas pessoas talvez conheçam sobre a hipnoterapia, mas quando você passa, é uma libertação tão grande de uma emoção negativa que você começa a enxergar outras realidades e outras possibilidades. E foi aquilo que aconteceu. Logo depois que eu passei pela hipnoterapia para resolver aquele problema da depressão, eu comecei a ver, cara, tô bem, só que ainda não estou 100% satisfeita porque o meu trabalho não me faz realmente feliz. Eu não estou realizada aqui. E eu comecei a buscar o que podia me fazer realizada. Você sofreu muita resistência familiar?
Nossa, muita resistência familiar, mas tinham dois lados, né? Tinha um lado da resistência e tinha um lado da resistência que eu achava que teria. E às vezes isso trava mais do que o que acontece de fato. A gente fica pensando, cara, mas imagina a minha família, né? É o sofrer por antecedência, né? Exatamente. Imagina o que eles vão pensar, o que eles vão fazer. No meu caso, o meu pai ele foi muito tranquilo. Ele tem um espírito mais empreendedor. O meu pai ele é mais tranquilo. Eu nem nem esperava que ele fosse tão assim. Minha filha, você não está feliz? Faça outra coisa, seja feliz. A minha mãe, ela me disse as mesmas coisas, mas bem travada. E eu sabia que ela chorava muito, que ela sofria muito de medo, né? Ela, meu Deus, a minha filha está bem na carreira, porque não era uma coisa, não está dando certo, então não está dando certo, eu vou largar. Não, eu não estava feliz, estava dando certo, eu tinha um bom salário, estava tudo bem para quem olhasse de fora, mas internamente não tinha realização. Então, para ela era um medo muito grande. Minha filha está com a carreira crescendo, se desenvolvendo, e ela vai abandonar tudo e vai começar a empreender numa coisa que, no caso, né, eu migrei para um negócio que nem existia na época, que eu fui para uma escola de hipnoterapia. Hoje em dia existem algumas, mas naquela época nem existia hipnoterapia aqui no Brasil, escola de hipnoterapia aqui no Brasil. Então, imagina a cabeça dela, coitada. A Rafaela é a esposa do Maico Arruda, ele já esteve aqui com a gente 2 vezes, né? Então a gente pode falar dele. E foi nessa época você namorava o Maico e ele que te levou para a hipnoterapia? Na verdade, eu namorava ele fez esse processo de hipnoterapia que eu disse que me tirou da depressão. E ali eu comecei a busca por outra. Eu não sabia que a minha busca ia chegar até a hipnoterapia, mas o que eu buscava era algo que pudesse ajudar as pessoas. Que pudesse. E aí, quando eu via ele fazendo o trabalho dele, ele tinha tanto brilho nos olhos, assim, tanta alegria. Cara, é tão legal poder fazer isso, né? Eu queria poder também transformar, ajudar mais as pessoas. E foi assim que eu comecei aos pouquinhos nessa caminhada. Eu não sabia que eu ia trabalhar na escola, ou se eu ia ser hipnoterapeuta, ou se eu só ia usar essa ferramenta para alguma outra profissão que eu fosse escolher. Mas eu já tinha certeza que essa ferramenta precisava fazer parte do que estava dentro de mim. E aí, de passos em passos, eu fui me encontrando e chegando à melhor parte, assim, o que eu podia fazer de melhor profissionalmente. Sim, nesse processo que você fez de hipnoterapia, você conseguiu ver as crenças que te limitavam, porque as crenças limitantes é uma coisa que acontece na nossa infância e a gente nem sabe, né? E às vezes a razão de você não estar feliz na sua profissão e até não ter se encontrado tem muito a ver com isso, né? Sim. Você chegou a identificar e falou, agora eu já sei o que eu quero fazer de verdade. Como é que foi para você? Sim, no meu caso, quando eu tratei a depressão, ela era muito mais associada a um sentimento de solidão, que eu aprendi na infância. Não necessariamente precisa ter acontecido uma tragédia ou uma coisa muito ruim para a gente aprender uma crença limitante ou uma programação negativa, né? Muitas vezes as pessoas acham, não, minha vida foi boa, eu tive uma infância saudável, então está tudo bem. Mas não quer dizer nada. Às vezes alguma coisa simples simplesmente te ensinou uma programação errada. E essa programação de solidão, eu acho que ela não era muito relacionada ao meu trabalho. O que mudou de crenças para mim foi sobre eu tinha uma visão muito limitada em relação à forma como eu fui criada. Eu fui criada num contexto onde todas as pessoas tinham uma carreira, que começaram, se formaram para fazer aquilo. Muitas pessoas da minha família não eram formadas, mas fizeram aquilo desde a adolescência, aprenderam só fazer aquele trabalho e tinha que ser dessa forma. Então, a minha cabeça não conseguia enxergar, minha visão não era expandida para outras oportunidades, era só para realmente fazer o que estava programado. E outra programação que eu tinha relacionada a trabalho e que é muito comum é que trabalho é relacionado a um sofrimento, é um esforço, é uma coisa que vai que não pode ser feliz, assim, não pode ser bom, não. Agora eu vou descansar do meu trabalho. Ou você ganha dinheiro ou você é feliz. Não dá para fazer as duas coisas juntas, né? Exatamente. E, inclusive, tem muito uma questão de agora eu estou no trabalho, agora eu estou cuidando da minha vida pessoal, agora eu estou de férias. E hoje, na minha vida, né, com a realização que eu sinto no meu trabalho, eu não tenho essa divisão com clareza. O meu trabalho está envolvido na minha vida pessoal, que está envolvido nas minhas férias, porque eu gosto de fazer o que eu faço. Então, eu faria, independente de onde eu estivesse.
É diferente de quando o trabalho que eu conhecia dos meus familiares, das pessoas ao meu redor, que é, nossa, é obrigação, eu só faço porque é a única forma que eu tenho de pagar as minhas contas. Isso Nossa. era um problema. E para você, então, foi tranquilo? Qual foi o momento, então, que você falou, agora eu vou mudar, e, inclusive, você descobriu que agora você ia até ajudar as outras pessoas a fazer isso? Legal. Não existiu um momento, inclusive é como eu recomendo as pessoas a fazerem. Existe um momento de você perceber que não está tudo bem. E aí você deve começar a buscar o que é que não está muito bem. A empresa onde eu trabalho, a empresa não está compatível com os meus valores. Tem nada de errado com a empresa, mas não é o tipo de empresa. Eu gostaria de trabalhar numa empresa mais nessa linha aqui, fazer a mesma coisa, mas dessa forma. Não, não é empresa. Então é realmente a minha função. Eu acho que eu não nasci para ter essa função. Ótimo. Então, o que é da tua função que não está de acordo? Que você pode mudar algo nela para ficar próximo? Ou é uma mudança completa? Então, é esse processo que eu fui buscando passo a passo. O que eu precisava mudar? O que não estava me fazendo bem? A primeira coisa que eu identifiquei... Você foi ver os sinais, né? Exatamente. A primeira coisa que eu identifiquei era essa necessidade de contato com as pessoas. Eu sempre gostei muito de estar com pessoas. Inclusive, no início da minha carreira na construção civil, eu gostava muito mais, porque eu ficava no canteiro de obras, eu ficava treinando ali a galera. E depois, quando eu fui subindo de patamar, eu fui ficando mais no escritório, mais em planejamento, muito mais fechada e com menos contato com as pessoas. E isso começou a me causar mal. Então, eu já identifiquei pela minha própria função. E eu falo muito isso para as pessoas que querem identificar. Olha para as suas experiências, aquilo que você amava e aquilo que você não gosta de fazer. E extrai disso o que você pode se envolver mais ou se envolver menos. Para a pessoa que está nos assistindo agora e está passando esse momento, né, Rafaela? Porque a gente sabe que a gente está vivendo um momento de pandemia, muita gente perdeu o emprego, outras pessoas que tinham um negócio fechou, e às vezes não é só uma escolha, não é porque eu quero mudar, ela é obrigada agora, inclusive, identificar oportunidades e fazer uma transição forçada, né? Como é que ela começa a fazer isso? O que ela começa a olhar? Por onde ela começa? Legal. Um ponto principal é começar a identificar os talentos naturais. Todo mundo tem um talento natural e muitas vezes a gente não explora, não lapida e por isso ele não aparece. Eu não tenho. Tem gente que já me disse, eu não tenho talento nenhum. Isso não existe. Alguma coisa você faz melhor ou com mais facilidade do que as outras pessoas. Então, percebe na tua jornada daqui para trás, todas as experiências, desde lá da infância, o que você já fez. Se você já fez alguns tipos de trabalho que eu fazia lá na faculdade, eu me dava muito bem e eu me destacava. Legal, o que tem aí? Não necessariamente você vai fazer a mesma coisa, mas é entender o que tem nessas coisas que você fazia melhor. E começar a encaixar isso em oportunidades que possam surgir para você. Então, de repente, você percebe, poxa, eu me comunico muito bem. Lá na faculdade, eu já ia muito bem. Que tal você experimentar trabalhar vender algum produto, já que você se comunica bem, já que é uma habilidade sua, é um recurso que você pode buscar agora. E nessa linha facilita muito para você ir se encontrando. Agora, eu tenho um ponto. A gente nunca vai ter certeza daquilo que vai dar 100% certo sem a gente ter experimentado. E isso trava, às vezes, a gente de começar. Mas será? Mas se você não for lá testar, você não vai saber. Então, eu recomendo muito teste sempre. Se você acha que existe uma mínima possibilidade de aquilo funcionar bem, vá lá e teste. E é o que eu recomendo para as pessoas. Isso é muito importante. Para quem precisa agora, de repente, descobrir novas habilidades e fazer essa transição de carreira, porque às vezes o mercado dela realmente, no momento, não vai dar. Eu acho isso muito importante, mas tem aqueles que descobriram, como você, que precisa migrar para uma outra coisa. Ela também não pode sair pedindo demissão, sem ter uma reserva financeira, né? Queria que você explicasse isso, porque às vezes a pessoa, um dia ela amanhece o dia e fala, não aguento mais meu trabalho. Mas às vezes não é o trabalho, às vezes ela não aguenta mais o chefe dela. Às vezes ela não aguenta mais ali os colegas, ela está tendo problema de relacionamento, né? Então é muito importante também essa responsabilidade, né, Rafaela? Não sair só porque agora também eu cansei, né? Não é dessa forma. É importante ter um planejamento de como você vai fazer isso. E esse planejamento envolve você descobrir o que não está bom. Como eu disse, né? Às vezes a transição não é de carreira, às vezes é uma transição de empresa. Não estou me dando bem com a cultura dessa empresa, com os colegas, então eu preciso transicionar
para uma outra que vai estar mais associada aos meus valores, ao que eu quero. E às vezes sim, é de carreira, e aí você precisa de um planejamento. Ele vai envolver a parte financeira, ele vai envolver você se preparar para essa nova carreira. Muitas vezes as pessoas elas esperam chegar no limite e por isso elas tomam esse tipo de decisão. Então, se você já percebe, eu não estou 100% feliz, você já pode começar a experimentar coisas. Você pode fazer um curso nos seus finais de semana, no horário que você não está no seu trabalho, um curso associado a alguma coisa que te interessa, ou fazer algum freelancer, um trabalho ali só de final de semana, ou até se o seu desejo for na parte do empreendedorismo, né, já experimentar, abrir um negócio bem pequenininho para você se testar, se experimentar e não esperar chegar a esse momento de eu não aguento mais. Porque nesse momento a gente tende a tomar decisões erradas e aí realmente é muito sério, né? A gente precisa estar melhor preparado, principalmente financeiramente. Sim, e tem também a questão da pessoa fazer uma segunda renda, né? Outra coisa que é importante, que eu queria até que você falasse sobre isso, acho que você tem bastante bagagem para falar sobre isso, porque às vezes assim, na sua missão de vida, que é aquilo que você faz, e você tem um propósito, né? Então nem sempre no seu propósito você vai fazer a mesma coisa. Por exemplo, você gostava de pessoas, você se encontrou naquele momento como engenheira e você fazia isso. Chegou um momento que não fazia mais sentido, então agora você queria fazer mais e, acredito, ficou dentro da sua missão, que era trabalhar com pessoas, desenvolver pessoas, e agora você faz isso. Não significa que a pessoa que hoje está fazendo alguma coisa, ela vai fazer o resto da vida, mas dentro dessa missão que ela tem na vida, ela vai encontrar formas de fazer, né? Você pode falar um pouco sobre isso? Eu acho que é muito importante para as pessoas se identificarem. Nossa, Eunice, isso é realmente muito importante. Porque um grande problema, um grande desafio às vezes a gente acredita que a gente tem que tomar uma decisão definitiva e por isso a gente não toma decisão. A gente fica, mas será que é, será que não é? Mas não existe ser definitivo porque a gente está em constante mudança, né? Nós somos muito... Nós mudamos o tempo todo de opinião, de emoções, até de estrutura. De repente, um momento você está ali solteiro, aí outro que você já tem a tua família, os seus pensamentos já são outros. E isso é absolutamente normal. O importante é que sempre você esteja buscando o que você vai fazer de melhor, que vai fazer mais feliz. E quando a gente fala de propósito, muita gente fala, ai meu Deus, eu preciso encontrar o meu propósito. A única forma que existe de encontrar é você começar a experimentar, fazer até que um momento aquilo vai despertar em você. Cara, eu preciso fazer o trabalho que eu faço, porque ele é muito importante. E isso vai ressoar, né? Isso é tão natural que ressoa, né? Exatamente, e isso é maravilhoso quando você encontra, mas a única forma é você ir experimentando. E sempre a gente vai estar em mudanças, né? Na Omni eu já atuei em todas as áreas possíveis até encontrar aquela que eu fazia melhor. E eu tenho certeza que o que eu faço hoje, eu já faço por 2 anos, não vai ser o que eu vou fazer pelo resto da minha vida. Porque eu estou em constante mudança e isso é o que acontece com todas as pessoas. Sim. E também, normalmente, quando a gente está nesse processo, a gente tem muitas ferramentas, né, sobre o autoconhecimento, que eu acho que foi uma coisa que você também fez, né? Nessa hora, vai se conhecer, porque nada melhor do que a gente se conhecer, né? Hoje a gente tem o coach, tem tantas ferramentas que você pode até falar algumas. Sim, o coach é uma ferramenta muito legal. Existem 2 formas de ser aplicadas essas ferramentas, né? Eu fiz mais um trabalho de auto-coach quando eu estava fazendo o processo de transição do que trabalhar com um profissional de coach. O profissional de coach ele é bom para te ajudar a ter disciplina. Então, se você quer alguma coisa, mas você percebe que você não está muito focado, está desviando, é melhor ter um profissional para poder te acompanhar. Mas você pode fazer essas ferramentas com você mesmo. E o que são essas ferramentas? É você conseguir ferramentas para te ajudar a traçar as metas, para poder encontrar melhor os teus objetivos, para você entender o que faz sentido para você e o que não faz tanto sentido assim. E uma ferramenta muito legal para a transição de carreira é a visão de futuro. Todo mundo que me pergunta, Rafa, eu estou na dúvida se eu devo sair do que eu estou hoje ou se eu devo insistir mais um pouco, se é só uma fase ruim. É muito fácil de resolver essa dúvida. É simplesmente olhar os próximos passos. Então, se você está numa empresa, olha para o teu chefe, para o chefe do teu chefe e para o chefe dele. E olha para cada uma dessas cadeiras e se imagina ocupando essa cadeira. Você estaria feliz ocupando essa cadeira?
Se sim, talvez realmente seja um momento ali de evolução, que você não está 100% feliz, mas está tudo bem, é uma fase de transição, está tudo bem. Agora, se não, se quando você olha, cara, não, e cada vez que sobe de cadeira, está me incomodando mais. Então, realmente não é essa a carreira para você. Para quem empreende, mesma coisa, você não vai ter um chefe, mas você pode olhar pessoas que já alcançaram os próximos objetivos, né? Outras empresas que já chegaram lá, você gostaria de cumprir esse papel? E essa resposta para essa pergunta vai te responder tudo sobre é necessário fazer a transição de carreira agora ou não é necessário fazer essa transição. Isso é muito importante, né? Também tem aquela questão dos bloqueios emocionais, né? Eu vejo muito, não sei se você vai concordar comigo, o apego emocional que as pessoas têm a um cargo e a um lugar, né? Por exemplo, se eu fosse falar de mim, eu estou há muitos anos na comunicação e depois no terceiro setor, então eu amo isso. Então, é natural que eu tenha um apego ali com as pessoas, com aquele trabalho. E tem muita gente que tem apego. Você vê que tem gente que, às vezes, ela foi mandada embora agora, ela está em depressão. Não é só porque ela perdeu o emprego, e ela tem até habilidades, mas é porque ela está sentindo a dor de ter saído, né? Ou então ela tem muito medo, ela queria empreender, mas ela tem muito medo assim, de perder a segurança, né? Fala um pouco sobre esses bloqueios, porque eu acho que a hipnoterapia ajuda, né? E você com a sua experiência também, eu acho que vai ser muito legal. Sim, esses bloqueios eles são naturais. O ser humano ele precisa pertencer a algo, né? Isso é natural nosso. Então, é natural que aconteça de a gente se apegar aos lugares, às pessoas, é assim que vai acontecer. Mas quando isso chega a prejudicar de uma forma, a entrar num processo depressivo, a um bloqueio muito grande de algo que você deseja fazer, poxa, eu desejo muito empreender, mas eu me travo por medo, né? Aí é o momento de você olhar para isso com mais cuidado. E aí você busca um profissional. Existem vários tipos de terapia, eu falo bastante da hipnoterapia porque é o que eu conheço muito bem e é o que eu vejo dando resultado para as pessoas o tempo inteiro, né? O dia inteiro é um processo muito objetivo que vai direto ali naquele ponto que você precisa trabalhar. E o que fazem esses processos, né, como a hipnoterapia? Ele vai te ajudar a reentender essas emoções. Por que existe esse medo, né? Porque o medo é natural, ele vai estar o tempo todo na sua vida, mas por que esse bloqueio? Por que o medo chega a gerar um bloqueio tão grande? Porque existem pessoas que estavam na mesma situação que eu e elas conseguiram fazer, elas não tiveram esse bloqueio, que eu tenho esse bloqueio. E aí quando você começa a reentender essas situações, mas de uma forma, quando eu falo de hipnoterapia, né, a gente diz que é uma forma subconsciente, ou seja, você reprograma a tua mente para reentender essa situação, aí a liberdade flui muito mais, aquele peso que fica nas costas, ele simplesmente vai embora e você consegue fazer o que você gostaria e experimentar. Para você, quais são os pontos fundamentais que você considera para a pessoa ter sucesso na carreira, né? Nós falamos alguns aqui, mas eu acho bacana a gente reafirmar. Legal. Sucesso na carreira, assim, um ponto principal é você realmente amar aquilo que você faz, fazer com prazer, fazer com vontade, porque é só isso que vai te tornar o melhor naquilo que você faz. Se você não gosta, se você pode ser o mais esforçado, você pode ser assim, o que mais estudou, mais preparado, mas se você não sente o prazer, alguém vai fazer melhor do que você. Alguém que tem esse prazer. Então, o primeiro ponto é buscar isso. O segundo ponto, que eu acho muito importante, é independente da função que você exerça, independente mesmo, você se colocar como o dono daquilo ali que você faz, da tua própria responsabilidade. Então, eu falo muito com as pessoas sobre empreender no negócio dos outros, né? Eu uso essa frase que eu aprendi com Geraldo Rufino, que eu amo a frase, porque empreender é maravilhoso. Empreender é sobre isso, é sobre você pegar as responsabilidades para você e fazer daquilo o melhor que você pode. E não precisa você ter a sua própria empresa. Na verdade, é muito menos arriscado se você fizer no negócio dos outros. Só que quando você se coloca nessa posição de dono, de responsável, você está sendo responsável pela tua vida, pela tua performance, pela tua carreira. E não pela empresa dos outros, que muita gente fala, mas aí eu não sou dono da empresa. Não, você é responsável pela tua própria vida. E isso vai te levar a novos objetivos. Então, isso para mim é fundamental que você tenha intrínseco na tua vida.
Não, isso eu também. Eu acho isso fundamental. E todos os empreendedores que sentam aqui, normalmente eles falam isso. Começa empreendendo no negócio dos outros. Até porque se você tem interesse em empreender para você, a forma como a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras. Essa é uma frase bem conhecida. E, normalmente, da forma que você é um funcionário, o sucesso que você tem como funcionário é o que você vai ter como empreendedor. Então, é fundamental que a gente faça sempre com qualidade, porque isso vai ressoar na vida da gente e na vida das pessoas que a gente serve, né, Rafaela? Sim, e tem uma coisa legal sobre isso também, levando para o lado da mente, né, que é o que eu estudo bastante. Quando a gente já se coloca numa posição acima daquela que às vezes a gente tem a responsabilidade, a gente já se coloca ali como o dono, a nossa mente já está lá. Talvez a gente ainda não tenha aquela posição, não tenha aquele salário, mas a nossa mente ela já está. E quando ela já está, é natural que você chegue lá muito mais rápido, porque a sua mente ela já entende, olha, eu preciso chegar a alcançar esse objetivo porque é o que está conectado comigo. Então mantenha sempre a tua mente acima, melhor do que você, das condições que te dão, do que aquilo que você tem, porque aí ela vai sempre te puxar mais para cima ainda. Sim, e essa história a nossa mente, ela tem uma comunicação com outras, né? Por isso que encontro de pessoas que têm mentes com bastante, eu acho que até mentes brilhantes, né? Você vê que ali ideias são concretizadas, sonhos são realizados depois, porque essas mentes se unem. Então, quando você tem uma mente parecida com alguém, por exemplo, seu chefe, é lógico que ele vai te escolher. Isso já aconteceu algumas vezes comigo, com algumas pessoas que eu conheço. Você fala, mas por que eu? Porque você estava sempre junto, você estava sempre com um pensamento parecido, né? E isso é muito importante, as pessoas terem essa mudança de mentalidade, né? Para cometer menos erros também, né? Verdade. Aliás, eu queria que você falasse também dos erros que as pessoas cometem quando elas estão começando, né? Porque normalmente a gente, no início da nossa carreira, a gente comete alguns erros por falta desse autoconhecimento, né, Rafaela? Sim. Acho que é bom a gente ajudar as pessoas com isso também. Verdade. Quando a gente está começando, né, na verdade, o maior erro que a gente muitas vezes comete é entrar em situações de reclamação, isso muitas vezes a gente entra numa empresa que ela já tem ali aquela cultura, as pessoas estão reclamando, elas estão negativas, elas estão olhando para trás, elas estão apontando defeitos. E quando você entra nesse tipo de situação, ali já acabou para você o teu início. Então, a primeira coisa, né, esteja sempre bem positivo, bem afirmativo. Não importa o que está acontecendo ali ao redor. Se existem pessoas negativas, você vai cumprimentá-las, você vai tratá-las bem, mas você não vai se envolver tanto com essas pessoas. Busca estar com as pessoas positivas. Outra coisa muito importante é sobre estudar, buscar pessoas que possam te ajudar nesse caminho, né? Muita gente quer começar tudo na maluquice sozinho e não busca as informações corretas. E para independente se você vai empreender ou se você vai trabalhar numa empresa, né, para cada oportunidade ou para cada tarefa, para cada coisa que você deva cumprir ali na sua missão, existe a melhor forma de ser feita e alguém já aprendeu, porque alguém já tem uma experiência. Então, aprenda muito com as experiências dos outros. E se for dentro de uma empresa, se você estiver nesse contexto não empreendendo, isso fica ainda muito mais forte. Busca as pessoas ali que estão ao seu redor, que mais cresceram, que mais se desenvolveram e vê tudo que você pode extrair delas e aprender com elas. Às vezes a gente se bloqueia para o aprendizado, a gente acha que a gente já sabe alguma coisa e é aí que a gente muitas vezes fracassa, né? Não tendo a mente aberta. E fugir também do que eles chamam de um termo assim simples, mas das panelinhas. Porque às vezes você quer ser aceito num grupinho que nunca sai dali, né? É natural alguém começar a realmente falar mal e você... Às vezes você nem concorda, mas você fica ali só para ser solidário e você não percebe que isso te puxa muito para baixo. É uma corrente que é muito para baixo, né? Se você quer crescer, seja diferente. Não que você vai ser o diferentão, né? Mas ande com quem está querendo crescer, né? Aprenda e buscar o conhecimento, né? E aprender com quem já chegou lá. Isso é fundamental, né? Sim, sim. Rafaela, estão avisando aqui para a gente que o nosso tempo está acabando, mas eu queria que você aproveitasse esse momento para deixar uma mensagem para quem está infeliz na carreira atual, para quem quer fazer essa mudança
ou porque ela quer ou porque ela foi obrigada a fazer, né? Eu queria que, por favor, você falasse com as pessoas de casa, porque isso vai ser muito importante. Legal. Bom, se você hoje não se sente 100% feliz no teu trabalho, existe alguma coisa que você possa fazer que vai te realizar muito mais. Por mais que você não tenha certeza de qual seja, comece fazendo essa transição. Você vai fazer aos poucos, você vai experimentando. E se você deixar para aquele último momento, para o teu último esforço, provavelmente você vai tomar decisões erradas. Fazer um processo de transição é mais fácil do que parece depois que você começa. Você pode ter certeza disso. Porque uma vez que você começa, você vai se sentindo mais seguro, você vai perceber que ali você se sente muito melhor. E uma coisa muito importante entre a dúvida das pessoas, o dinheiro e trabalhar com a minha paixão, essa dúvida ela nem deve existir. Porque se você está apaixonado por aquilo que você faz, você pode ter certeza que você vai ser muito bem remunerado, muito reconhecido, você vai ter os melhores resultados, você vai ser o melhor profissional para poder fazer aquilo e o reconhecimento de todas as formas, inclusive financeira, ele virá. Fique tranquilo quanto a isso. Nossa, muito bom mesmo. Eu acho que é o conselho ideal, né? Eu queria que agora você falasse onde te encontrar. Eu sei que, além de você ser empresária, hipnoterapeuta também, tocar lá a Omni junto com o Maico e a equipe, você também é palestrante, é mentora, né? Onde as pessoas te encontram, como é que elas fazem para chegar até você? Legal. Eu tenho o meu Instagram, que é @RafaelaMendesOficial. Lá eu faço muitos conteúdos relacionados à transição de carreira e também trago muitas questões relacionadas à mentalidade, porque é o que eu acredito que impulsiona melhor as pessoas. E aí você pode ficar à vontade para me mandar um direct, me fazer uma pergunta, talvez alguma coisa que você ouviu aqui, que conectou, mas você ainda não entendeu a fundo. Eu amo responder às pessoas e poder ajudar as pessoas nesse processo de transição. Nossa, Rafaela, muito bacana. Queria te agradecer, viu? Agradecer o seu tempo, foi muito bom. A gente teve pouco tempo, né? Mas eu acho que a gente conseguiu ajudar as pessoas. E aí fica aqui também o convite para você voltar, para a gente dar continuidade, né? Obrigada, Eunice. Eu que agradeço, um prazer estar aqui. Eu gosto muito do programa, é incrível para mim poder estar aqui e levar essa informação para mais pessoas. Muito obrigada, viu? Você aí de casa, muito obrigada e até o próximo domingo. Mais uma pausa, mas na volta, o biomédico Dr. Bactéria te ensina como higienizar corretamente os ambientes e objetos aí da sua casa em tempos de pandemia. Então não sai daí, porque tem muita dica boa, viu?